Bom dia, bom dia! Olá, pessoal! E quem sai? Um café fresquinho. Fresquinho. Mas hoje até não é café. Hoje é chai. Hoje resolvi realmente ter a companhia de um chai para partilhar com vocês sobre esse tema, essa lei. Você acredita que nós já estamos na 13ª? Nem parece, né? Passou assim. E aí? E a mudança aconteceu da mesma forma? Ou não? Continuou na mesma coisa? Ficou parado no tempo? Atenção, cuidado. Faça por merecer. Faça o seu dever de casa. É assim. Bom dia, Diele. Eu acho que é importante, além de que você partilhe nesse momento o seu tempo em estar pronto a escutar, a ouvir tudo isso que nós estamos colocando, é também você se motivar a dar pequenos passos, seja ele do jeito que for, como for, pequeninos. Desses pequenos passos, você vai conseguir mudar toda a sua realidade. Nós já fizemos 12 leis. Se você empregasse meia dúzia na sua vida, metade delas, uma sim, outra não, uma sim, outra não, pode ter certeza, a sua mudança já seria perfeita. Pelo menos 80% de todo esse momento que você tem agora. Porque é só uma fase. Ele vai passar, pode ter certeza. Não é o fim. Isso que nós temos que entender. Qualquer coisa que você estiver passando, seja ela como for, vai passar. Eu estou vivendo uma coisa muito ruim. Vai passar. Estou vivendo uma coisa maravilhosa e esplêndida. Vai passar. É normal. É uma lei. É um movimentar que acontece. Sempre, a todo momento. E é assim. Mas, hoje, cooperação. E aí, o que você sabe sobre cooperação? Mas eu vou te pegar no pulo. A cooperação que nós vamos falar hoje, que é a 13ª lei, é uma cooperação, mas não é aquela que nós conhecemos, que é o que muitos pedem, né? Aquela que nós ouvimos inúmeras vezes, dentro de casa até, né? Você não coopera comigo, preciso que você coopere mais, vem aqui, coopere com a gente. Tantas e tantas outras coisas, tantas e tantas outras formas de colocar uma necessidade de ajuda com a utilização dessa palavra que hoje estaremos falando sobre ela, mas com uma visão completamente diferente. A cooperação que nós vamos falar aqui é uma cooperação entre energias. Nós e essa energia a qual não tocamos, a qual é enorme, tão intensa a ponto de sabermos e sentirmos que ela está ali, mas não compreendemos de onde vem e realmente é uma situação que nós não temos como explicar ou dar algum tipo de racional, né? E olha que o tempo todo queremos dar um valor à nossa razão, à nossa forma de pensar, à ciência, que é o conhecimento de tudo. Que se até mesmo pensando nela, a ciência, ela se esforça insistentemente em compreender
Esse que é o desconhecido, mas que na realidade é o e mais incrível talvez de tudo isso é que tudo o que nós vamos falar aqui envolve uma palavra difícil, que a cooperação que nós falamos aqui, ela envolve essa energia junto conosco, mas é algo que está no que nós chamamos de incognoscível. Bravo, é? Uma palavra que essa pega. Incognoscível é algo que é a manifestação de uma energia as quais são denominadas superiores. E por essas características, por causa dessa superioridade, não existe uma forma sequer de nós conseguirmos tocá-las, ou mesmo utilizar toda a nossa razão e compreensão para dar uma explicação sobre ela. Pegou? Sobre isso que nós vamos falar. E não existe uma possibilidade sequer de coisas que são inferiores entender algo que está acima, o superior. Todas essas coisas feitas nessa magnitude, né, nessas coisas a qual damos a denominação de grandes realmente, só existem com a cooperação entre nós e essa força superior e infinita. Esta energia a qual não conseguimos compreender rege o universo e é a única capaz de realizar tudo em detalhes, desde uma simples semente germinada, como também a metamorfose de uma lagarta, sendo direcionada para o seu propósito, ao qual, depois de um período de prisão, que é a fase, lembra? Acabamos de falar dela. É ruim, pode ser, mas ruim a que ponto? É ruim por qual entendimento? É ruim por qual percepção? Porque a lagarta, ela se deixa aprisionar para ser conduzida na sua jornada de propósito, e essa jornada, seja para cá ou para lá, faz com que, ao findar aquela fase que ela viveu, da prisão, do aprisionamento, ela, com toda a movimentação dessa energia empregada, sendo intensa a ponto de romper aquele casulo e de lá uma linda borboleta surgir, a ponto de arrancar suspiros daqueles que são mais durões. E muitos de nós, olhe o flutuar de uma borboleta, ela consegue prender a nossa atenção em lindos e delicados bater de asas. E ao flutuar sobre as flores, capaz de chamar a nossa atenção pelas nuances de cores, pelo seu desenho, pelo seu formato e até mesmo por algum detalhe que ela possa conter em suas asas. Tudo isso nos prende intensamente e até muitas vezes a gente procura. E aí, olha só, olha que coisa linda, olha o que ela tem ali, né? Também outras tantas coisas que passa desapercebido em nós. O cair de uma folha, o desabrochar de uma flor, o soltar e cair-se ao chão de um fruto. Coisas que no nosso dia a dia eles passam por nós, por nossa percepção, por nossa compreensão e passam a ser vistos somente como isso acontece o tempo todo. É assim, nós racionalizamos tanto as coisas que nós já nesses rótulos, nesses modelos mentais que adotamos, olhamos todas essas situações acontecendo e a nossa mente somente coloca: isso acontece o tempo todo. Mas não,
Não é isso que acontece o tempo todo. Isso acontece uma vez. Nós temos que trocar nossas lentes. Nós temos que entender que as lentes que nós estamos utilizando estão moldadas a nos travar e nos limitar no que vemos e entendemos sobre o mundo, sobre o infinito. E é isso que nós temos que mudar. Então, disso que eu coloquei, até mesmo sobre o fruto, não é isso que acontece uma única vez. Não é assim. Aquele fruto, o fruto que você viu cair, ele é único. O outro que está ao lado dele também. O outro também. Nenhum deles parte do mesmo ponto e nem mesmo que se apresentem unidos. Cada um partiu sobre um ângulo diferente. Também, se olhássemos com mais atenção, com mais cuidado, perceberíamos tantas diferenças capazes de nos mover em um pensamento. Nada é igual. Tudo é único. Essa é uma pegada boa para você entender sobre você mesmo, sobre o seu ser. Nada é igual. Tudo é único. Ah, você é igual ao seu pai. Você é igual a sua mãe. Não é. Você é única. Você é único. Pode existir alguns modelinhos mentais aí, mas você pode quebrar. Você pode mudar essa realidade e olhar com atenção tudo sobre o seu dia. Olhar que ocorrem transformações imensas e incríveis e nem damos o valor, porque estamos no turbilhão das nossas coisas. E agora realmente podemos entender um pouco melhor, com uma visão, talvez te coloquei óculos novos nesse momento, já começamos a compreender que tudo se passa e tudo que acontece é único. Agora, este dia que nós estamos aqui, o entardecer, a escuridão, nada é igual. Ah, todo dia é igual? Não. Sempre é diferente. Só que o nosso viés, as nossas crenças, os nossos modelos fazem com que nós pensamos assim. Não é? Não é assim que acontece com você? É assim que aconteceu comigo. E perceber várias coisas, várias drives que estavam em nós, assusta no primeiro momento, mas também liberta. Esse é o ponto. Não o ponto de se assustar, é o ponto do se libertar. É o ponto do despertar. Lembra que no nosso Guia Universal está lá? Desperta tu que dormes. Despertar é acordar. Quer dizer que você já estava em um certo ponto e você adormeceu. Então, atenção. Eu vejo muitas pessoas falar assim: eu estou começando tudo de novo, do zero. Não existe começar do zero. Do zero foi só quando você nasceu. Depois, tudo o que acontece sempre parte de um ponto já pré-definido. Porque existiu várias situações que aconteceram contigo, várias situações que se movimentaram no seu desenvolvimento, no seu pensar e fizeram com que você chegasse aonde está. Então, mesmo que você altere a rota, recalcule sua rota, nada se começa do zero, porque existe uma bagagem, o qual você traz, sempre junto. Então, qual seria até uma experiência legal para você fazer? Esses dias agora, detalhe durante 7 dias seguidos.
acredite, você não vai conseguir fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu estou falando aqui. Né? Não consegue fazer uma réplica somente. Observe, tendo foco, atenção. Trabalhe a sua mente. Lembra da concentração que nós já falamos? Então, trabalhe para fazer com que ela, treinada, responda aos seus comandos. Faça isso com a forma mais cuidadosa possível. Você vai conseguir ver coisas as quais não costumou a ver, ou até, ouso dizer que você esqueceu de como as ver. Você começou a somente deixar passar desapercebido, porque você já tomou como conhecimento. Então, só observe, escreva com mais profundidade, tintim por tintim, como a turma fala. E para que assim você comece a tomar posse dessa energia de poder unir a nossa energia àquela outra vibração. E as duas em cooperação, que é o nosso tema, transformar os nossos sonhos em coisas reais. Não duvide de nada que vamos falar aqui, porque hoje nós vamos entender e crer. Só que crer nisto será para você um divisor de águas, uma alteração gigantesca de rota e de resultado. Vamos falar de como aproveitar tudo isso e utilizarmos uma posição favorável, canalizar em direção ao sucesso e ao seu sucesso. Essa inteligência, a qual podemos chamar de inteligência infinita, somente se apresenta àqueles que aprenderam a controlar a mente. Lembra que nós falamos disso? Seu ambiente. E aprendeu a influenciar o seu subconsciente, que é conduzir a sua mente para onde você quer, a ponto de dar uma direção aos seus pensamentos. E os seus pensamentos, os meus pensamentos, respeitarem o que eu quero e seguir naquela direção, sem ao mesmo titubear ou mesmo tentar nos dar uma forma racional sobre aquilo para rapidamente, de forma didática, alterar a nossa rota. Nesse momento, em posse de todo esse conhecimento, de todo esse controle, dessa inteligência infinita que se apresenta pronta a cooperar conosco a todo tempo. Eu até entendo se você está em dúvida e até mesmo acredita que isso tudo que eu estou falando aqui agora é balela, tá? Mas eu compreendo porque eu já fiz isso. Eu já fiz a mesma coisa. Mas aí que está o poder de poder mudar isso. De ser curioso. Você é muito curioso? Então aí está o ponto. Mesmo que você tente descobrir algo do que eu acabo falando aqui e que você, na sua tentativa de movimentação, tente se esforçar a mostrar que a sua forma de razão é a certa, buscando, cavucando, como a gente brinca, você vai estar desenvolvendo um propósito, mesmo que pequeno. O propósito de encontrar algo que vá e valide o seu racional. Mas tentar encontrar ou mesmo tocar não vai dar. É nesse momento que acontecem os pequeninos flashes e ela se começa a apresentar. Você começa a perceber que existe algo a mais, algo que não consegue compreender ou mesmo explicar, e isso é a virada de chave aqui. E isso é aquilo que antes, de repente, a desconfiança de tem receio, uma forma até de medo, o que busca uma prova contrária, que desfaz tudo aquilo que nós estamos falando aqui, mas agora você em posse de algo que se apresenta sem que você consiga explicar, isso te coloca num novo nível, uma nova fase, e o jogo começa a virar.
É isso. Então chega ao ponto de entender que tudo que você imagina, tudo que você compreende, não é o que acredita ser na verdade. Vou até colocar de novo, que é importante. Tudo o que nós imaginamos entender e compreender, na verdade, não é. Isso parte somente sobre nossas percepções sobre as coisas. Nossa certeza de aquilo é isso ou é assado. Assim ou assado, né? Como a gente brinca. Então, através de nossa razão, que já não se sustenta, quando nós começamos a compreender sobre essa cooperação dessas duas energias, temos que entender que, na verdade, tudo o que nós tínhamos como base, que nós tínhamos como verdade, são equivocados. Quando surge uma revelação assim, é difícil não pensarmos em buscar mais, saber mais. E assim, nós vamos cada vez mais escancarando as portas e abrindo a uma liberdade de tudo aquilo o que nós sabemos ou pensamos saber, para tudo realmente o que vem às claras se revelar a nós. E entendemos que através de modelos mentais que foram sendo instalados em nós, drives e tudo mais, eles parecem não ter mais um alicerce forte como estava. Parece que ainda não conseguem mais parar em pé. Só que a nossa tentativa de segurança, dada pela nossa própria mente, faz com que acreditamos que é necessário ser como nós somos hoje. E não queremos abandonar isso. E quando fazemos assim, sem querer abandonar, se agarrar a essa raiz que nós temos, nós não permitimos nos tornar o que era o nosso destino. Temos dois níveis que atingimos sobre o conhecimento: aquilo que conhecemos e aquilo que ainda não conhecemos e que em algum dia iremos conhecer. Pô, isso é óbvio, né? Certamente você falou, é óbvio, mas nós ignoramos. Essa é a pegada, é não ignorar essas coisas. Qualquer uma das duas é fruto somente da razão. A nossa razão de que aprendemos desde o início das nossas vidas, na escola, por exemplo. A ciência coloca em uma posição de que se não pode ser explicado ou conhecido, isso deve ser ignorado e deve ser deixado de lado, porque trata-se de uma bobagem, vamos dizer assim. Agora, se nós apresentarmos com lentes da ciência e tentarmos olhar até por esse ângulo, o que seria conhecer algo? Pensa sobre isso. O que seria conhecer algo? Conhecer seria talvez compreender pela ótica da razão, por toda a experiência e modelos que nós temos, todos nós, por todas as crenças que foram sendo impostas, por todas as crenças limitantes adquiridas pelas experiências ou pela realidade vivida do nosso ambiente. É através desse olhar que nós chegamos a uma pergunta: mas será só isso? Será que não tem algo um pouquinho além? Será que não existe nada além dessa razão que nós temos? Mas por que existem razões diferentes, divergentes? E até chegamos ao ponto que existe algo maior do que a nossa própria razão. Somente o maior consegue observar o menor. Não existe uma visão contrária. E é por isso que nós não podemos capturar essa energia que se apresenta de forma sutil, oculta, e que nós não conseguimos enxergá-la. Também não tem como ser explicada, mesmo tentando dar como referência. Mesmo que você venha agora a dizer não é assim,
tudo tem uma explicação, que quer conflitar com isso, ou até mesmo aqueles que torcem o nariz, como nós dizemos, é do contra. Já adianto, sua vida nunca passará do que hoje você conhece, hoje do que você vive, e nem mesmo se apresentará pronta a desenvolver ou passar por uma metamorfose como a lagarta. O incognoscível somente poderá ser ou ter a sua percepção quando nos abrir a ele, quando nós nos apresentarmos a ponto de ter uma visão diferente, trocando as nossas lentes antigas e dando clareza ao nosso caminho. Se abrir a tudo isso é escancarar uma porta de oportunidades e uma nova realidade, é se apresentar pronto para ir além. O seu desejo de ter sucesso, de ser reconhecido, de ser compreendido, todos os seus sonhos e até mesmo, ouso dizer, os seus talentos secretos, aqueles ocultos, porque razões 1000 você ainda não colocou para fora. Comece a se apresentar e você vai tocar um mundo mágico, cheio de novidades, pronto a tornar-se ou ser como criança. Lembra? Para atingir o reino dos céus, você deve ser como criança. O que Jesus quis dizer com isso? O ser como criança. É ser infantil? É ser uma pessoa que não sabe o que está fazendo? Ou de repente ter olhos sem julgamentos? Ou de repente ter olhos para ver a beleza que está além de uma pequena marca ou sujeira? Pense. Um lugar que a gente desconhece por completo e que chama a sua atenção, como acontece com as crianças, e até mesmo se perder, observando tudo aquilo, toda a sua beleza ao redor, e que separa completamente nós dessa vivência simples, pálida, sem emoção que temos, e é a abertura de todo esse novo. É assim o transformar uma experiência simples em algo mágico. Nós fomos ensinados a ter a certeza sobre as crenças dadas de presente a nós e toda a convicção que adquirimos ao longo de nossa jornada. Mas agora eu te convido a tocar algo novo, um novo ponto, deixando essas limitações e renunciando todas as suas crenças, os modelos mentais, e não mais deixar passar qualquer coisa por você sem que você perceba e observe os detalhes. O que seria o incognoscível, que falamos aqui algumas vezes, né? E até mesmo geraria até uma pergunta: o que é o incognoscível? É algo a qual tem um poder, uma magia a qual não se pode entender e nem mesmo explicar. A impressão que se tem quando ele se apresenta seria como que algo tomou o controle de nós e nos conduziu. Apenas isso, e que nós não questionamos e nem tentamos tomar o leme da situação e damos o direito de que a direção seja dada, ao qual nem mesmo tentamos dar uma referência na qual acreditávamos ser correta. É simples assim. E esse incognoscível, por nós não termos a compreensão dele, utilizamos esse nome, utilizamos esse termo. Entender que a nossa razão é finita mostra que temos um fim, um limite.
existe algo maior. Está em cima, acima de tudo isso o que se apresenta. E mais, ele se apresenta quando quer. E que nos observa o tempo todo. E que não conseguimos em nenhum momento ver. E assim, tudo o que não vemos nem tocamos é essa energia, essa inteligência infinita. A fé é a única capaz de criar uma ponte de ligação entre o finito, o ser humano, e o infinito. Essa ponte de energia do universo. A sua fé faz com que a razão seja deixada para trás e essa ponte de conexão seja formada e você consiga trafegar por essa conexão criada. A cooperação das duas cria um fluxo intenso e dá início ao que chamamos de momento de genialidade. E assim, os resultados, além da média que nós falamos, o resultado foi além da média, ela se apresenta tantas e tantas vezes e não sabemos como isso aconteceu. Só é e pronto. E aí? Você lembra de algum lugar que você viu escrito algo pequenininho sobre: mas quem és, na verdade? Eu sou. E aí a sua energia do universo vem e se apresenta, faz o que tem que fazer e ela só é. Pegou, né? Aonde nós fomos de novo? Esse guia pode passar o tempo que for, ele é atemporal. Esse vídeo em 2000 e bolinhas vai ser revisto por alguém e essa pessoa vai falar: caramba, continua a mesma coisa. E ele vai estudar o passado lá longínquo, tão distante, e vai ver que continuava da mesma forma. Então a fé é aceitar tudo isso que não temos conhecimento nem razão sobre e acreditar que já é fato, sem duvidar. É ter a certeza que isso já é, já acontece, já está em nós. É esquecer de toda a razão, pois sabemos que dela nós temos um ponto, que é o finito, e não passamos daquele ponto. E assim, essa força, essa energia superior, ela vai agir em cooperação com você. A fé, acreditar sem receios, medos sem duvidar, é dar abertura entre a cooperação das duas energias, das duas mentes, da finita e infinita. Energias, finita e infinita, mentes, finita e infinita. E aí, olha a mente mestra de novo, vamos lá. Nós estamos falando na 13ª, mas estamos falando também da segunda. Olha a ligação, né? Então, atenção, o mapa está quase pronto. Ouvimos pessoas tentando até dar abertura a isso. Colocamos um termo, muitas vezes, o qual nem tem muita compreensão. É dito e muitas vezes não compreendido. Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim: ela tem um sexto sentido, ele tem um sexto sentido? Já ouviu as pessoas dizerem? Se você não ouviu, é você que eu disse. Eu uso o meu sexto sentido. Então, sexto sentido está gritando: estou sentindo algo. Queremos dizer algo, realmente. E você para até para dar foco naquilo. Você, nesse momento, exerce um pequenino controle e tenta capturar alguma informação que o seu sexto sentido
está colocando para você. É disso que nós estamos falando. É o poder de criar uma sintonia entre nós, entre eu e esse canal, entre você e esse canal. É essa energia superior que podemos ativamente ter. E melhor, utilizar dele e colher frutos todos os que se apresentem. Nós agora mesmo estamos colocando em algo diferente. Eu aqui colocando os pensamentos, entendimentos, partilhando com você tudo isso, dentro da realidade que eu estou, do momento que eu estou, em um certo lugar e ambiente que eu estou, em um lugar distinto, pensando, falando, e você aí do outro lado, observando, assimilando informações, empregando mudanças em sua vida, anotando curiosidades. Isso vai abrindo portas. E até mesmo entre nós, distantes, criamos uma conexão. E essa conexão vai criando uma realidade de uma mente infinita. Pois é através dessa abertura de buscar pontos de conexão que tudo acontece conosco, com o nosso futuro, e faz com que parte de nós, de nossa inteligência finita, se unam e inicie um processo de criação dessa mente infinita, capaz de dar a todos nós um entendimento, a qual buscamos e que temos um desejo profundo de tocar e criar uma nova realidade para cada um. Temos que unir tudo isso ao nosso pensar e ao nosso agir, pois o pensamento é uma energia em movimento e a energia infinita, ela é estática. Ela acontece apenas. E isso ocorre através de um start. E o que é a nossa mente em movimento? Ela se apresenta, forçando a energia infinita a entrar nesse movimento, e assim nós temos resultados exponenciais. Lembra que ontem falamos sobre a forma que você se vê e se compreende é o que se movimentará e criará, né, a sua realidade, ao ponto de você ser o verdadeiro culpado ou aquele que motivou a criação daquilo que você vive. É isso. Somos como vemos o mundo, pois isso, ou até por isso, eu volto a dizer que o seu foco deve estar realmente em ser. Conhecendo profundamente e somente depois de todas as respostas dadas sobre o que é realmente você dar sequência do fazer e se apresentar dentro de tudo o que nós percebemos ao nosso redor. Mas se nós abrirmos a perceber tudo de uma forma maior, intensa, como que você acha que será dentro dessa nova percepção de ser a sua vida? Você tendo uma realidade diferente, tendo uma visão diferente. Eu acredito que você entendeu. E o porquê que tudo deve ser criado primeiro no pensamento, que nós falamos sobre uma lei, e somente depois fazer com que o que está no interior se apresente no exterior, no nosso interior, no interior de cada um de vocês, e depois se apresentar no exterior. Muito bem. Profundo, hein? E chegamos a um ponto importante. Na prática. E aí? Na prática. Como é? Na prática, primeiro, abra sua mente e deixe com que o incognoscível se apresente e aceita que existe algo maior, muito maior ao que você compreende, ao que eu compreendo. E comece a se conhecer.
e comece a entender que aquilo pode agir realmente ao seu favor e cooperar para que tudo aconteça. Segundo, percebendo essa energia, essa força, tenha certeza que ela está ali para agir a seu favor. Através dela você vai criar uma realidade nova, aquilo que você quiser. Ah, qual é o limite? Não tem limite. O céu é o limite. E qual é o limite do céu? Não tem limite. Isso deve fazer com que você transborde um sentimento de gratidão. Sinta o poder da gratidão, não o de agradecer, o que é um simples ato de ser educado, é de ser grato. É algo que se apresenta sempre e faz com que tenhamos memória sobre algo ou sobre alguém. Terceiro, olhe para tudo o que tem, tudo o que você hoje possui, tudo o que está ao seu redor, tudo o que acontece com você, em você e ao seu movimentar no ambiente, sem um controle ou toque sequer seu. Concentre seu pensamento na gratidão e de cada detalhe disso tudo que você observa. E sinta que você é uma inteligência e que se conecta com essa inteligência infinita. Repita cada um desses passos todos os dias, em vários momentos do dia. E quando menos esperar, tudo se apresentará. É assim. E ponto. Muito bem. Nosso eu, você e um café cooperação. Muito bom. Amanhã vamos falar de uma lei que é uma das mais importantes, que é aprender a tirar proveito dos fracassos. E aí? Tem como? Tem. Te conto amanhã, 7h45, em ponto. Até lá. Tchau, tchau. Um dia esplêndido.